Você já teve a sensação de estar lutando contra algo que não consegue ver? Sabe aquele cansaço que não passa com uma noite de sono, aquela ansiedade que surge do nada em momentos de paz, ou a impressão nítida de que, por mais que você se esforce, existe uma parede invisível impedindo o seu avanço financeiro, emocional ou familiar? Muitas vezes, nós tentamos resolver problemas espirituais com soluções puramente humanas. Trocamos de emprego, trocamos de relacionamento, mudamos de cidade, tomamos vitaminas para o corpo, mas o peso continua lá. O bloqueio persiste. E sabe por que isso acontece? Porque a raiz do problema não está no que seus olhos veem, mas no que o seu espírito sente. Existe uma realidade que a sociedade moderna tenta ignorar, mas que a Bíblia trata com total naturalidade. O mundo espiritual é real, é ativo e, acima de tudo, ele é regido por leis. Assim como existe a lei da gravidade, que funciona quer você acredite nela ou não, existem leis espirituais que determinam a vitória ou a derrota de uma pessoa. O que muitos chamam de azar, coincidência ruim ou fase pesada, as Escrituras identificam como uma batalha. E a pior coisa que você pode fazer em uma batalha é não saber que está nela. Hoje, nós não vamos falar sobre medo. O medo é a ferramenta do inimigo. Nós vamos falar sobre entendimento, estratégia e governo. O que eu vou compartilhar com você aqui não é religiosidade superficial. São princípios milenares, segredos bíblicos de quem entendeu como o mal opera e, principalmente, como ele é neutralizado. Vamos sair do campo da superstição e entrar no campo da autoridade. Hoje você vai aprender a identificar onde estão as portas abertas na sua vida, vai entender por que certas orações parecem não funcionar e vai descobrir como ativar uma proteção que não é um amuleto, mas uma fortaleza intransponível. Você vai sair deste vídeo sabendo exatamente como blindar a sua mente e a sua casa contra qualquer tipo de bruxaria, inveja ou ataque espiritual. Mas antes de mergulharmos fundo nesse conhecimento, deixe o seu like aqui embaixo. Isso não é apenas para o canal, é um sinal de que você está pronto para receber esse conteúdo. E eu quero muito saber quem está comigo nessa jornada hoje. Escreva nos comentários de onde você está nos acompanhando, qual a sua cidade, qual o seu país. É sempre uma alegria imensa ver o exército que estamos formando ao redor do mundo. Se você sente que chegou a hora de dar um basta na confusão espiritual e assumir o controle, comenta aí. Estou pronto. Vamos começar. Parte 1. O diagnóstico do invisível. Para resolver qualquer problema, primeiro precisamos entender a natureza dele. O maior erro da nossa geração é achar que tudo é psicológico ou emocional. Entenda bem, a mente e as emoções são importantes, mas elas são muitas vezes o campo de batalha e não a origem da guerra. A Bíblia é muito clara em Efésios 6:12, quando diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. O que isso significa na prática? Significa que aquele parente difícil, aquele chefe perseguidor ou aquela crise financeira inexplicável, muitas vezes são apenas sintomas. A causa real está nas hostes espirituais da maldade. Muitas pessoas chegam até mim dizendo que sentem um peso no ambiente de casa, que as coisas quebram sozinhas, que as brigas surgem do nada por motivos fúteis. Outras relatam paralisia do sono, pesadelos constantes ou uma voz interna de acusação que nunca cala. Isso não é acaso. O mundo espiritual não é uma nuvem de fumaça aleatória. Ele é organizado. O reino das trevas é um reino legalista. Ele opera por direitos e permissões. Se existe uma atuação maligna constante na sua vida, seja uma doença que os médicos não explicam, um vício que você não consegue largar, ou um padrão de escassez que persegue sua família há gerações, é porque existe uma legalidade. Nós precisamos parar de olhar para o sintoma e começar a olhar para a raiz. A bruxaria moderna nem sempre vem com velas e rituais visíveis. Hoje, a maior forma de ataque é a manipulação da mente e a desestruturação da identidade. O inimigo não precisa possuir o seu corpo se ele conseguir influenciar os seus pensamentos a ponto de você mesmo se destruir. Portanto, o primeiro passo para a liberdade é a consciência. Eu estou em um conflito invisível. E se o conflito é espiritual,
As armas precisam ser espirituais. Não adianta gritar com a escuridão. Você precisa acender a luz. E é exatamente sobre como acender essa luz que vamos falar agora. Parte 2. As portas de entrada e a vulnerabilidade oculta. Muitos acreditam que para serem atingidos por um mal espiritual, alguém precisa ter feito um trabalho contra eles. Embora isso exista, a verdade é que a maioria das pessoas está vulnerável não por causa do que fizeram contra elas, mas por causa do que elas mesmas permitiram. A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. A palavra lugar, no original grego, dá a ideia de um território, uma oportunidade, um ponto de apoio. Vulnerabilidade espiritual não começa fora, começa dentro. O mundo espiritual precisa de um ponto de contato na sua alma para se estabelecer. Imagine que sua vida é uma casa blindada. O ladrão não pode entrar a menos que uma janela tenha sido deixada aberta. Quais são essas janelas? A primeira e mais comum é o medo. O medo não é apenas uma emoção. Espiritualmente, o medo é uma fé ao contrário. Quando você tem fé, você acredita que Deus vai agir. Quando você tem medo, você está acreditando que o mal vai agir. O medo atrai aquilo que você teme, como disse Jó. Viver com medo constante de doença, de traição ou de falência é literalmente abrir a porta para que essas coisas entrem. Outra porta gigantesca é a falta de perdão e a amargura. Um coração ofendido é o playground favorito de espíritos de opressão. Quando você guarda mágoa, você está legalmente se prendendo à pessoa que te feriu e ao espírito que agiu através dela. Enquanto não houver liberação de perdão, a ferida fica aberta, e ferida aberta atrai infecção. Temos também os acordos falados, a murmuração e a palavra de maldição lançada contra si mesmo. Quantas vezes você já disse, eu sou burro, nada dá certo para mim, minha família é um fracasso? O mundo espiritual não entende piada, ele entende decreto. Além disso, há a contaminação pelos olhos e ouvidos. O que você assiste antes de dormir? Que tipo de música, cheia de mensagens de traição, morte e depressão, você deixa tocar no seu carro? Esses conteúdos carregam atmosferas. Você não pode consumir lixo o dia todo e esperar ter uma alma limpa e protegida. A maior vitória do mal é fazer você viver com a guarda baixa, achando que essas pequenas coisas não importam. Elas importam. São elas que dão o direito legal para o ataque. Parte 3. O princípio da palavra e da ordem. Agora que entendemos o problema, vamos para a solução. Como se quebra essa influência? Como anulamos a bruxaria, a inveja e o mal? A resposta está no início de tudo, no livro de Gênesis. Quando a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, Deus não usou força física para mudar o cenário. Ele não lutou corpo a corpo com o caos. Ele usou a palavra. Deus disse, haja luz. Este é um princípio fundamental. O mundo espiritual reage à voz de autoridade. Jesus, quando foi tentado no deserto, não discutiu com Satanás usando argumentos lógicos. Ele repetiu 3 vezes, está escrito. A autoridade para quebrar o mal não vem do volume do seu grito, nem do seu desespero emocional. O diabo não respeita quem chora. Ele respeita quem sabe quem é. A autoridade vem do alinhamento da sua boca com a verdade eterna. Bruxaria, no sentido mais profundo, é a tentativa de manipular a realidade através de poder ilegítimo. A oração bíblica é o estabelecimento da realidade através da autoridade legítima delegada por Deus. Para vencer, você precisa aprender a decretar. Não é pensamento positivo, é posicionamento jurídico. Quando você sentir um ambiente pesado, em vez de dizer, ai que lugar ruim, estou me sentindo mal, você deve se posicionar e declarar, eu sou o templo do Espírito Santo, a luz de Cristo está em mim e as trevas não têm autoridade para permanecer aqui. Você precisa organizar o caos falando. Se sua mente está uma bagunça, coloque a mão na sua cabeça e declare a paz de Cristo. A passividade é o que mata. Muitos cristãos são passivos, esperam que Deus faça tudo, mas Deus já deu a autoridade para nós pisarmos em serpentes e escorpiões. A eletricidade está na tomada, mas se você não ligar o interruptor, a luz não acende. A sua voz, carregada de fé e baseada na Bíblia, é o interruptor. Parte 4. Salmo 91. Arquitetura de proteção, não amuleto.
Um dos maiores segredos de proteção está no Salmo 91, mas infelizmente a maioria das pessoas o usa de forma errada. Deixam a Bíblia aberta nesse salmo em cima da estante, pegando poeira, achando que o livro aberto vai espantar o mal. O papel não tem poder, a vivência da palavra tem. O Salmo 91 descreve uma arquitetura espiritual, um lugar de posição. Ele começa com uma condicional. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A palavra-chave aqui é habita. Habitar não é visitar. Muita gente visita Deus no domingo, visita Deus quando o filho adoece, visita Deus quando o dinheiro acaba, mas a promessa de proteção, de que 1000 cairão ao teu lado e tu não serás atingido, é exclusiva para quem mora no esconderijo. O que é morar no esconderijo? É viver em um estado constante de consciência da presença de Deus, é acordar e falar com Ele, é tomar decisões baseadas no que Ele pensa, é manter a mente conectada ao céu enquanto trabalha na terra. Quando você habita nesse lugar, você está coberto. O texto diz, Ele te cobrirá com as suas penas. Isso fala de cobertura paternal. No mundo espiritual, quem não tem cobertura é presa fácil. O Salmo continua dizendo, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Isso cobre todo o espectro de ataques. O ataque oculto, que vem nos sonhos ou na madrugada, e o ataque aberto, a seta, que são as palavras lançadas, as calúnias, a inveja no trabalho. Para ativar o Salmo 91, você precisa sair da posição de visitante e assumir a posição de habitante. Isso significa constância. O mal odeia constância. O diabo espera você cansar, espera você esfriar. A proteção está na permanência. Parte 5. A armadura de Deus como sistema operacional. Paulo, em Efésios 6, nos dá o manual mais prático de defesa pessoal e espiritual que existe, a armadura de Deus. Isso não é uma metáfora poética para você imaginar que está vestido como um soldado romano antigo. Cada peça representa uma atitude mental e espiritual que bloqueia o mal. Vamos aplicar isso na sua rotina matinal. Como se veste a armadura? Primeiro, o cinturão da verdade. O cinturão segurava toda a roupa do soldado para ele não tropeçar. A verdade é o que segura sua vida. Viver na mentira, no auto-engano ou na falsidade deixa sua roupa frouxa. O diabo é o pai da mentira. Se você mente, você joga no time dele. Vestir o cinto é decidir. Hoje eu não viverei nenhuma mentira. A couraça da justiça. A couraça protegia os órgãos vitais, o coração. Justiça aqui não é a sua bondade. É a justiça de Cristo que nos cobre, mas também é a sua consciência limpa. O inimigo ataca com acusação. Você pecou, você não presta. A couraça bloqueia isso. Você se arrepende, recebe o perdão e segue. Coração protegido. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz. O soldado romano usava sandálias com cravos para não escorregar no campo de batalha. A paz é o que te dá estabilidade. O mundo pode estar caindo, mas você tem a paz que excede o entendimento. Isso te mantém de pé quando outros escorregam no desespero. O escudo da fé. Esse é vital. O escudo serve para apagar os dardos inflamados. O que são esses dardos? Pensamentos intrusivos. Vai dar tudo errado. Você vai ficar doente. Ninguém te ama. O escudo é o filtro. Você levanta o escudo e diz, eu rejeito esse pensamento. Isso não vem de Deus. O capacete da salvação protege a mente, a identidade. Saber que você é salvo, que é filho, que tem um destino eterno. Isso impede que o inimigo plante dúvidas sobre quem você é. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma de ataque, é declarar a Escritura contra a situação. Vestir a armadura é uma prática diária de alinhamento mental e espiritual. Você não sai de casa pelado fisicamente, então não saia de casa pelado espiritualmente. Parte 6. Higiene espiritual. O segredo da manutenção. Você toma banho todos os dias, escova os dentes, lava as roupas. Por quê? Porque vivemos num mundo que suja. Existe poeira, suor, bactérias. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós transitamos por ambientes carregados, conversamos com pessoas pesadas, ouvimos notícias ruins. Se você não tiver uma rotina de higiene espiritual, você vai acumular sujeira. Esse acúmulo se manifesta como irritação,
peso nos ombros, insônia. Como fazer essa higiene? O banho da palavra. Jesus disse que nós somos limpos pela palavra. Ler um salmo ou um capítulo do Evangelho lava a mente das impurezas do dia. O filtro do ambiente. Sua casa é seu santuário. Você precisa limpar a atmosfera da sua casa. Se houve uma briga, uma discussão feia, o ambiente ficou sujo. Pare, ore, peça perdão, coloque um louvor, declare paz sobre as paredes da sua casa. Não vá dormir com a sujeira da briga no ar. O jejum de desintoxicação. Às vezes estamos tão cheios de carne, de açúcar, de telas, de entretenimento, que nosso espírito fica entorpecido. O jejum não é para convencer Deus, é para desligar a carne e ligar o espírito. É uma limpeza profunda, quebra de maldições e padrões. Muitas vezes carregamos sujeiras de família, vícios que passam de pai para filho, divórcios que se repetem. A higiene espiritual envolve identificar esses padrões e dizer: isso para em mim. Pelo sangue de Jesus, eu me desconecto da herança de iniquidade dos meus antepassados e estabeleço uma nova linhagem de bênção. Isso é real. Eu já vi famílias inteiras serem transformadas quando uma pessoa decidiu fazer essa faxina espiritual e não aceitar mais o lixo hereditário. Parte 7. O alicerce invisível. Uma parábola moderna. Deixe-me contar algo para ilustrar tudo isso. Imagine um homem que comprou um terreno lindo, mas barato. Ele construiu uma casa magnífica, paredes de vidro, móveis caros, tudo impecável. Mas ele não sabia que embaixo daquele terreno havia um lixão antigo que foi soterrado e esquecido. Com o tempo, o chão começou a ceder. O cheiro ruim começou a subir pelos ralos, mas ele não via de onde vinha. Ele usava perfumes caros na casa, soluções superficiais. Pintava as rachaduras, aparências. Mas a casa continuava afundando. O problema não era a casa, era o fundamento. Muitas pessoas estão assim, tentando decorar a vida com sucesso, dinheiro e aparência, mas o fundamento espiritual está podre, cheio de mágoas antigas, pactos não quebrados e pecados ocultos. A verdadeira libertação e o segredo para quebrar qualquer bruxaria não é decorar a casa, é tratar o fundamento. É ter coragem de cavar, tirar o lixo antigo e construir sobre a rocha. Quando sua vida está fundamentada na verdade e na aliança com Deus, podem vir as tempestades, podem vir os ventos da inveja e da feitiçaria. A casa não cai, porque ela não está sustentada pelo que se vê, mas pelo que não se vê. Parte 8. Oração de quebra e fortalecimento. Neste momento, nós vamos aplicar tudo isso. Não adianta apenas ouvir, é preciso selar. Eu quero que você, onde estiver, se puder, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração de autoridade para limpar o seu fundamento e ativar a sua armadura. Concentre-se agora. Esqueça as notificações. Esqueça os problemas de amanhã. Vamos tratar do agora. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos agora na Tua presença, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus que nos dá livre acesso. Neste momento, eu levanto minha voz, juntamente com esta pessoa que me ouve. Nós declaramos que toda a legalidade que o inimigo tinha sobre esta vida é quebrada agora pelo poder do arrependimento e da verdade. Nós fechamos as portas do medo, nós fechamos as portas da mágoa, nós renunciamos a toda palavra de maldição lançada, seja por outros ou por nós mesmos. Eu ordeno que toda influência de bruxaria, feitiçaria, inveja, olho gordo e retaliação espiritual caia por terra agora. Não tem poder sobre esta mente, não tem poder sobre esta casa, não tem poder sobre esta família. Nós vestimos agora a armadura de Deus. Protegemos nossa mente com a salvação, nosso coração com a justiça. Calçamos a paz. Empunhamos a fé contra todo dardo inflamado. Senhor, limpa a atmosfera da casa desta pessoa. Que saia todo peso, toda confusão, toda discórdia. Que a Tua glória encha os cômodos, trazendo sono tranquilo, restauração da saúde e clareza mental. Nós decretamos que a partir de hoje, esta vida habita no esconderijo do Altíssimo. 1000 cairão ao lado, 10.000 à direita, mas nenhum mal a atingirá. Nós selamos esta palavra e agradecemos pela vitória que já é real no mundo espiritual e se manifestará no mundo físico. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo.
Perceba como o ambiente ficou mais leve? Isso não é sugestão psicológica, isso é realidade espiritual. O peso saiu porque a autoridade foi exercida. Você agora tem o conhecimento. Você sabe que a batalha é real, mas sabe que a vitória é certa para quem se posiciona. Não volte a viver como uma vítima indefesa. Você é um soldado armado e perigoso contra as trevas. Eu quero que você cele essa vitória agora com uma atitude pública. O inimigo odeia quando nos expomos a favor da luz. Vá nos comentários agora e digite a sua frase de decreto. Escreva em caixa alta com força: eu habito no esconderijo e nenhum mal me tocará. Ao escrever isso, você está pregando um aviso na porta da sua vida espiritual dizendo: aqui tem dono, e o dono é o Altíssimo. Aproveite o espaço dos comentários para ser uma bênção. Se você sentiu algo durante a oração, se teve uma revelação durante o vídeo, compartilhe. O seu testemunho pode ser a chave que faltava para libertar outra pessoa que vai ler depois de você. Vamos fazer dessa sessão de comentários um lugar de vida e não de morte. E se você quer continuar aprendendo, se quer se aprofundar nesses mistérios e se tornar cada dia mais forte espiritualmente, verifique se você está inscrito no canal. Ative o sino, porque o que estamos construindo aqui é uma comunidade de pessoas despertas e vitoriosas. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Mande no grupo da família. Mande para aquele amigo que anda cansado e desanimado. Você pode ser o agente de Deus para levar essa liberdade a eles. Lembre-se, o mundo espiritual é real, mas aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Fiquem na paz, fiquem firmes e nos vemos na próxima trincheira para mais uma vitória. Até lá!